A vitória do São Paulo no Morumbi. Vamos dar uma olhada nos melhores momentos. 3-1 para o São Paulo sobre o Bahia, que vinha dividindo a liderança com o Flamengo. E aí, Zupac, boa noite. Que tal o Tricolor? Fez um bom primeiro tempo, hein, Zupac? Edu, boa noite. Pascoal, boa noite, Alzinho, fã de esportes. Foi um belo jogo no estádio do Morumbi, um jogo muito bem jogado, porque o São Paulo enfrentou um time que vinha melhor do que ele na competição. E o Bahia é um time, todo mundo fala, né, dentro do Bahia, o Rogério fala, os jogadores também falam, que o Bahia não muda a sua maneira de jogar. O Bahia não se molda ao adversário, né? O Rogério quer que o adversário se molde ao Bahia. Então o Bahia veio para o Morumbi para fazer o que ele tentou fazer no Maracanã contra o Flamengo, para fazer o que ele costuma fazer dentro da Fonte Nova. E o São Paulo foi muito bem na leitura do que fazer contra esse Bahia. São Paulo começou o jogo da maneira que vem começando os jogos na mão do Zubeldia. Muito intenso, muito forte, tentando sufocar no princípio para abrir o placar cedo. Hoje não conseguiu abrir o placar tão cedo quanto em outros jogos. Ó, o Luiz Gustavo, ó, ele tentou pelo menos duas de fora que passaram perto. Fez um bom jogo, ele e o Alisson marcando os meias do Bahia. Daqui a pouco eu quero saber se Luiz Gustavo pode virar titular, mesmo com o Bobadilha voltando, mas já. Para mim já é titular, mesmo com o Bobadilha voltando. Mas o São Paulo foi muito inteligente para tentar neutralizar o jogo do Bahia. Antes desse belíssimo gol do Caleri, que foi aos 30 minutos, o Bahia começou a jogar, o Bahia começou a encaixar o seu jogo, mas sem criar tanta chance, mas começou a trabalhar bem a bola. E o São Paulo foi muito inteligente, usou a ultrapassagem do Igor Vinícius para fazer esse primeiro gol. E assim, Luciano e Ferreirinha, dois jogadores que hoje desequilibraram a partida. O Luciano jogou uma enormidade. Olha só que jogada que o Luciano faz pro gol do Ferreirinha. Então, assim, gostei muito do São Paulo. Já vi o Bahia jogar mais do que jogou hoje, mas teve alguns bons instantes na partida. Agora, o futebol que o São Paulo mostrou hoje, ligado, intenso, competitivo o tempo inteiro, foi bonito de ver. Uma vitória merecida do São Paulo e um bom jogo no estádio do Morumbi. O segundo gol foi anulado pelo Bandeira, aí pelo VAR. De maneira tosca. Como é que marca um impedimento desse? É uma loucura o impedimento que marcou. E aí o Ferreira tomou o cartão amarelo por tirar a camisa. Não sei porque o jogador tem que tirar a camisa. E ali Jandrei vai ter que ser assunto também, Pascoal, porque ele, logo no primeiro lance, ele sai mal, dá a bola pro jogador do Bahia. Nesse gol, não sei se ele aceita o chute, a bola desvia na zaga. O Alan mas Franco. Acho que dava para defender melhor. E no final do jogo ele faz uma defesaça. O que falar do Jandrei e do jogo, Pascoal? Bom, do jogo tem dois personagens que a gente tem que observar, né? Um é o Ferreirinha. O que ele faz na marcação do terceiro gol é uma loucura, né? Passa pelo Gilberto e pelo Caio Alexandre. Não, o que ele faz com a bola, ele bota todo mundo ali para trás e o Luciano de maneira espetacular. É agora, não? A gente... um drible, como que é? É o drible em cima de um lenço. Ele saiu duas vezes do Everton. Essa é uma cabeçada que vai... Um lance antes, já tinha feito isso em cima do Everton, né? E a cabeçada do Caleri que passou tirando tinta ali da trave. Mas o Ferreirinha foi um personagem no jogo. O Luciano foi um personagem no jogo até para tomar cartão amarelo, né? Que ele foi dar um migué que ele sofreu uma falta, levantou e o árbitro deu cartão amarelo porque tinha pedido para entrar a maca e ele se levantou. Bom, é normal, está fora do próximo jogo do São Paulo, tomou o terceiro cartão amarelo. E o Luciano deu a pré-assistência do primeiro gol, a assistência do segundo gol e fez o terceiro gol. Você vai falar o quê do Luciano? Eu não gosto do Luciano jogando na posição como meia. Mas Jesus, ele nessa posição destruiu o jogo. Olha a bola que vem do Lucas, olha o Ferreirinha dentro da grande área, ó. Um vem pra cá, dois pra lá, sai pra lá, e aí a bola vem no Luciano e ele dá um toquinho na bola. Bate bem na bola pra fazer o terceiro gol. Ele bate e tira o pé. Tira completamente do goleiro. Não tinha chance de fazer a defesa. São Paulo fez um bom jogo. Muito bom. São Paulo fez um bom jogo. A gente, sem o Zubeldia no banco, mas o São Paulo fez um bom jogo. São Paulo trabalhou muito bem a bola, pegou um adversário difícil, complicado. O time do Bahia conseguiu, em alguns momentos, dificultar a vida da equipe do São Paulo Futebol Clube. O Everaldo teve bons momentos dentro da grande área, mesmo com uma marcação muito em cima dele, conseguiu, em alguns momentos, fazer as jogadas que queria. Enfim, o São Paulo fez um bom jogo, mereceu a vitória, tá de parabéns o time do São Paulo pelo bom futebol e vai subindo também na tabela. Olha o São Paulo chegando aí, Edu. Pois é. São Paulo já encostando, é o quinto colocado nesse momento, é isso?
É isso. Tá com 21 pontos a 2 do quarto colocado, Palmeiras, que a gente lembra, joga nesta segunda-feira contra o Corinthians no Allianz Parque. Olha que defesaça. Essa foi boa, hein? Aí é puro reflexo, né? Porque a bola tá em cima dele e no gol feito pelo Bahia, eu não acho que tenha sido falha dele. Não. Porque a bola bate no companheiro e foi muito perto. Ele ainda tentou tirar, né? A questão é que como o Jandrei não vem bem e como ele gera insegurança e o olhar para ele já é torto, quando ele toma um gol de uma rebatida dessa, já vê o copo meio vazio. Se o Rafael toma o gol que o Jandrei tomou, talvez ninguém fosse discutir se ele falhou ou não. Mas como é o Jandrei, o copo já fica meio vazio, né? Mas ele fez uma boa defesa. Essa jogada no rato aí, o Caleri se faz esse gol de letra, hein? O Caleri também jogou muito bem. Deu muito trabalho. Os zagueiros do Bahia não jogaram bem, né? Tanto o Canu quanto o Gabriel Xavier não jogaram bem. E o Caleri é um zagueiro que ele é um atacante que desestabiliza os zagueiros pela maneira que ele joga. E hoje os zagueiros do Bahia sofreram para marcar o Caleri. Aí mais uma chance do Bahia no final, cabeçada para fora. E aí a gente vê, tava 10 graus no Morumbi, tá frio em São Paulo. Frio demais. Então, 59% de posse do Bahia, que também finalizou mais, 15-10. Finalizou mais certo, 6-4. Mais grandes chances, a situação se inverte. Vantagem do tricolor paulista, 3-2. Ações na área rival, mais Bahia em cima, 20-13. E o São Paulo recuperou mais posse de bola, 41-37. Mas o que importa mesmo, Zinho, é bola na rede. E isso foi 3-1. São Paulo ganhando com autoridade. Apesar dos números que a gente vê, o Bahia em algumas vantagens. Mas a gente vê, pelo tamanho dos melhores momentos, você vê que a nossa equipe teve trabalho para separar. A duração dos melhores momentos já fala muito o que foi o jogo. Um bom jogo de futebol, né, Zinho? Muito bom, muito bom. Eu te amo futebol. Futebol é espetacular. Quem não viu o jogo, só vê ali os números, não fala que foi 3-1, não é? Aí que a gente fala, a estatística, às vezes, ela não diz o que acontece. Agora, se você vê o jogo, as chances assim que o São Paulo cria, né, mais objetivo, encaixado para esse jogo pelo lado do campo com o Ferreirinha, foi um encaixe melhor. Mas concordo com você, bom jogo. É jogo de ponta de tabela. O Rogério Ceni falou que o Bahia não é candidato a título, não, a gente está com outra construção, é colocar o Bahia em competições internacionais, ótimo, maravilhoso. Mas olhando para o time do Bahia, que é um bom time, né, e tem um baita de um treinador que é o Rogério Ceni, tem que pensar em título também. Não é o grande favorito, mas pode pensar. Está na parte de cima da tabela. E eu sempre falo desse time do São Paulo. Para mim é um bom elenco, né? Ponto para o Zubeldia, não estava na beira do campo, mas ele treinou esse time. Ele deixa o Rodrigo Nestor de fora, que é mais meia. Poderia até pensar em começar com ele para brigar mais no meio campo, porque o Bahia tem muitos jogadores de posse de bola, por isso teve mais posse de bola no jogo. Everton Ribeiro, Cauli, Caio Alexandre, Gianluca, o próprio Tassiano vem também ali para trabalhar a bola, o Everaldo que fica mais na frente. O Zubeldia coloca um cara aberto da velocidade, né, que é o Ferreirinha, para ter 1 contra 1. Um Luciano com o Lucas organizando esse meio campo, o Lucas um pouquinho mais pelo lado direito. O Caleri como uma referência, né, no ataque. E aí o motorzinho do time, que para mim é o Alisson. Vai, volta, joga, corre para todo mundo, marca para todo mundo. E o Luiz Gustavo, com a sua experiência, acha um bom elenco, acha um bom time. Tenho falado que para mim o São Paulo, é claro, tem muitas competições, aí isso tira a atenção às vezes do Brasileirão, quando começar a Copa do Brasil, Libertadores, mas o elenco do São Paulo, focado no brasileiro, é elenco para brigar também por título. Sim, eu acho que sim. Tem alguns favoritos, Flamengo e Palmeiras que se falam mais, mas o São Paulo para mim está na briga, está no bolo. De Atlético Mineiro, que está lá atrás, mas tem elenco para isso, Bahia, né, o Internacional que pode ir subindo com jogos que tem a menos, Botafogo, que tropeçou, né, empatou com o Vasco São Januário, é clássico. Ou seja, jogo de dois times postulantes a título, a ponta da tabela, ou pelo menos o G4 do Brasileirão, e um nível bom de jogo, gostoso de ver o jogo. E eu tô pensando aqui, será que o Zubeldia achou o time titular do São Paulo, Zupac?
porque repetiu a escalação da vitória contra o Criciúma. Até então, a gente tinha visto com o Nestor na vaga do... Assim, me parece que essa é a vaga em disputa, né? A vaga do jogador aberto pela esquerda. Até então, os melhores jogos do Zubeldia vinham sendo com a volta do Nestor, com o Nestor, Luciano, Lucas e o Caleri à frente. O Nestor foi muito bem na Copa do Brasil do ano passado, teve uma lesão grave, voltou bem. Contra o Criciúma, na quinta-feira, jogou o Ferreirinha. E até aqui no pós-jogo, no Sport Center, eu estava com o Felipe Mota e ele me perguntou sobre o time. E eu falei, olha, e eu até pensei de maneira similar ao que o Zinho falou agora. Falei, olha, pelo jeito que o Bahia joga, talvez o Zubeldia tenha ido de Ferreirinha contra o Criciúma porque o jogo pedia, e talvez vá de Nestor ou de Michel, quem tiver melhor fisicamente, Michel Araújo, para pegar o Bahia, porque é outro tipo de jogo. O Bahia vai controlar o jogo, posse de bola. Mas não, ele manteve o Ferreirinha aberto, e isso é interessante porque gera uma preocupação na linha defensiva adversária muito grande. Quando joga só o Lucas de ponta e do outro lado tem o meia, seja o Nestor, seja o Michel, gera um tipo de preocupação, por exemplo, no lateral direito adversário, porque o jogo mais agudo fica pelo lado do Lucas e do Igor Vinícius. Do outro lado passaria só o Wellington. Agora, com o Ferreirinha e com o Wellington, o lateral não consegue jogar. O Gilberto fez o gol do Bahia, mas o Gilberto teve muita dificuldade para fechar aquele lado. Acaba gerando muita preocupação. E, por consequência disso, acaba em alguns instantes abrindo essa linha defensiva e gerando espaço para outros jogadores infiltrarem. Então, o Ferreirinha hoje... O Ferreirinha é um jogador muito qualificado, muito habilidoso, muito veloz, mas nem sempre ele é regular, nem sempre ele toma as melhores decisões. Hoje ele foi muito bem. Às vezes ele faz um lance certo, aí vai no lance seguinte e faz uma bobagem, né? Mas ele tem muita qualidade. Foi a grande atuação do Ferreira, né? Foi, assim, no São Paulo. O lance do terceiro gol, ele dá um drible assim, desconcertante na dupla Gilberto e Caio Alexandre, mas a movimentação dele no segundo gol, a diagonal que ele faz no segundo gol, ele aparece na ponta direita para finalizar. Então ele foi muito bem, o Zubeldia montou bem essa equipe. Aparentemente esse é o time, né, que ele vai encontrando. Mas eu acho importante as opções que ele tem. Então ele tem agora o Luiz Gustavo recuperado para jogar, ele vai ter o Bobadilla, que infelizmente o Pablo Maia teve uma lesão muito grave. Bobadilla, o Paraguai está eliminado, vai voltar rápido da Copa América. Então ele tem o Ferreirinha para jogar aberto, ele pode meter o Nestor, ele pode colocar o Michel dependendo do jogo. Ele tem Lucas e Luciano na dupla ali do meio para a direita, mas se ele achar que deve, ele pode colocar o Rato e descansar um ou outro quando precisar. Então São Paulo tem opções, né? Tem o André Silva para o lugar do Caleri. Vai colocar o Rato, muito possivelmente, no próximo jogo, porque o Luciano. Exato. Aí traz o Paranaense próximo jogo. Aí traz o Lucas um pouco mais para dentro, na posição que o Lucas se sente mais confortável, né? Então tem opção para jogar. Se sente mais confortável. Isso é muito bom para o São Paulo e o Zubeldia é bom treinador. São Paulo é um time muito competitivo. Não sei se vai ter fôlego para brigar pelo título brasileiro. Acho que tem potencial. Mas nas Copas esse time é um perigo. É bom evitar o São Paulo nas Copas porque é um time bastante complicado. O São Paulo é um time que depende muito da pegada, né? Do espírito. Foi assim que ganhou a Copa do Brasil, com essa intensidade. O que a gente não viu, especialmente depois, contra o Vasco. E contra o Cuiabá, os dois jogos. Intensidade baixa e perdeu os dois jogos nesse quesito. Eu me pergunto quanto de físico tem nisso, mas contra o Bahia parece que não fez, realmente não teve nenhum problema de físico nesse bom jogo que a gente vem destacando aqui. Vamos lá para o palco da partida, Morumbis, contato com o meu xará, Eduardo Afonso, que traz os detalhes. Fala, Edu, tudo bem, meu amigo? Boa noite. Tudo bem com você? Muito boa noite aos nossos comentaristas, Zupac, Pascoal, ao nosso craquezinho e a todos que acompanham esse Sport Center. Estou aqui na zona mista, aguardando a passagem dos jogadores do São Paulo. Ótima vitória do São Paulo, deu um pulo para 21 pontos. Está na quinta colocação, pode perder ainda 2 posições na rodada para Cruzeiro e Atlético Paranaense, mas para quem começou a rodada passada em 12º, a chance de terminar entre os 5 melhores é uma recuperação muito boa, 2 vitórias em casa. Hoje, contra o Rogério Ceni, que continua sem vencer o São Paulo. São 2 empates e agora 8 derrotas. 2 com o Bahia. Uma no ano passado por 1-0 e hoje por 3-1 aqui no Morumbis. Tivemos um belo público, mais de 48 mil pessoas. O Luciano foi o destaque, vocês já falaram aí. Ele chegou ao 11º gol na temporada. 5º no Brasileirão, é o principal artilheiro do São Paulo, tanto na temporada como no Brasileirão, mas conseguiu um cartão amarelo que não estava nos planos, está fora do jogo contra o Atlético Paranaense.
quarta-feira em Curitiba. O Nestor voltou, mas não foi aproveitado, mas já está à disposição. E dos caras que estão na seleção ou nas seleções, quem está muito próximo de voltar é o Bobadilla, se o Paraguai for eliminado no grupo do Brasil. Rafael deve seguir, o Ferrarese segue, a Venezuela está classificada e o mesmo acontece com o Rames Rodrigues, que está com a seleção da Colômbia. O Rafinha, nesta semana, não vai ainda para Curitiba, segundo ele mesmo me disse, mas deve voltar, ficar à disposição no final de semana, aqui mesmo no Morumbi, contra o Bragantino. Do lado do Bahia, o Bahia por enquanto está em terceiro, mas pode cair para a quarta colocação. Palmeiras pode ultrapassá-lo. Não foi um bom resultado, mas agora a equipe terá 2 adversários verdes pela frente. O Juventude, jogando em casa no meio de semana, às 19 horas de quinta-feira na Fonte Nova, e volta a capital paulista Rogério Ceni no próximo final de semana, domingo, para pegar o Palmeiras no Allianz Parque no encontro com Abel Ferreira. O Bahia perde a segunda das últimas 4, tinha perdido para o Flamengo, depois se recuperou e agora perde novamente, mas continua entre os primeiros colocados, fazendo essa ótima campanha no Campeonato Brasileiro. Vou aguardar a passagem de jogadores na zona mista, já já eu te aciono, falando mais aqui do Morumbi, geladíssimo hoje, hein, Xará? Que friaca hoje aqui no Morumbi. Volto com você. O inverno chegou. A gente volta a qualquer momento, então. Edu Afonso, obrigado pelas informações por enquanto. Eu me pergunto quanto esse meio-campo do Bahia criativo, que a gente vem falando aqui, pode ser importante para alguns jogos. O quanto ele deveria ser mais pegador. Porque a gente estava falando de Jean Lucas, de Caio Alexandre, Cauli e Everton Ribeiro. Não sei se é o melhor para todos os jogos, apesar da criatividade, da boa saída de bola. O que você acha, hein, Pascoal? Eu acho que ele tenta surpreender o adversário com a qualidade dos jogadores, não só com a pegada dos jogadores, porque eles também têm força de marcação, né? Mas não aquela força, você transformar um jogador como o Luiz Gustavo, que tem muita força na marcação, como outros jogadores que têm muita força na marcação, como o São Paulo vai enfrentar, mas o Bahia tem a posse de bola. A qualidade do passe, a saída sendo bem trabalhada, a bola que chega na frente para ter a finalização, para ser bem trabalhada, inclusive. Hoje o Bahia teve alguns momentos, mas a finalização não foi boa. Mas eu acho que o Rogério opta por jogadores que têm qualidade na transição, boa saída de bola, exatamente para ter mais volume de jogo no meio-campo e, com esse volume de jogo, criar as possibilidades em cima dos adversários. É assim que o Bahia joga. Esse é o formato de jogo da equipe do Bahia. Em alguns momentos vai ter que marcar mais, vai pegar adversários mais complicados. Pegou o São Paulo hoje, tem o Juventude. O Juventude é aquele time que se recusa a perder, né? É bom a gente lembrar. O Juventude é um time que se recusa a perder. Também fez um jogo hoje diante do Fortaleza, onde se recusou a perder e acabou tentando buscar pelo menos o empate na partida. Depois tem um jogo contra o Palmeiras, que aí muda a característica de jogo. O Palmeiras tem força na marcação e velocidade para o contra-ataque. É outra situação. Cada jogo é um momento, cada jogo é uma visão que se pode ter. Mas eu gosto muito desse meio-campo do Bahia. O Bahia, ele está ocupando um espaço que foi do Fluminense na última temporada, que é o time que busca jogar o futebol mais bonito do país. O Flamengo tem potencial, claro, para isso, com as suas peças todas, mas a identidade que o Bahia quer criar como time, e por isso manteve o técnico, né, contratou ano passado e manteve para esse ano o técnico que tem, por isso contratou exatamente esses jogadores, porque o Bahia é um clube que tem o seu futebol hoje nas mãos de um grupo internacional que tem um modelo de jogo que agrada os donos, né? Que é o Grupo City, que quer que o time jogue um futebol propositivo, um futebol de controle. E o Bahia vem fazendo isso. Até acho, o jogo contra o Flamengo me impressionou muito. O Bahia perdeu, o Flamengo foi competente para vencer o jogo no Maracanã. Mas o Bahia, durante bom tempo do jogo, impôs ao Flamengo coisa de 24, 25, 23% de posse de bola, coisa que o Flamengo não tinha em nenhum jogo há 10 anos, assim, há 10 anos. Foi uma margem muito baixa de posse de bola. É claro que isso não ganha jogo, né? Mas a gente não está acostumado a ver um time como o Flamengo, mesmo com os desfalques, no Maracanã, ser obrigado a fazer o tipo de jogo que fez contra o Bahia. Isso é mérito do Bahia. Mas o Bahia, de novo, assim como hoje, não transformou todo esse controle em tantas chances para vencer. O Flamengo, na ocasião, foi muito competente. O Tite mexeu no time e o Flamengo entendeu o jogo e venceu com merecimento. E hoje o São Paulo, durante toda a partida, foi muito competente contra o Bahia. Acho que o Bahia jogou melhor contra o Flamengo do que hoje contra o São Paulo. Mas vai ser muito comum a gente ver o Bahia